Cheguei de novo. Oh, Jesus. Meu celular quis morrer. Acontece. Então vamos lá, Rafa. Onde que eu estava? Oi? Onde que a gente estava? Na parte da fotografia documental, sobre pintura, que você estava falando de Kandinsky, né? Ah, sim. Então, assim, sobre a Susan Sontag, né? A gente falou. Então a fotografia, ela tá galgada no real. Então, isso já mostra, já aponta, né, como a gente vinha falando, que para eu poder fotografar uma coisa, ela tem que estar acontecendo, né? Eu posso colocar a Manu na frente do teatro no Photoshop, essa é outra discussão, né? Mas a fotografia, né? Eu fotografar você em frente ao teatro, você precisa estar lá. Eu fotografar, não sei, uma partida de futebol entre a seleção brasileira e a Argentina no Maracanã, eu tenho que estar no Maracanã para fazer isso. E isso já prova a natureza documental que toda fotografia tem. Por natureza, ela é um documento. Então é isso. Entendi. Muito massa, Rafa. E hoje você também estava me contando a história da sua foto que foi premiada, que foi um dos seus maiores... que foi o prêmio que você ganhou a câmera, né? E foi esse do... Teve o Pictures of the Year, mas o que você está falando foi da Leica. Foi em 2014. Isso, da Leica. E eu queria que você mostrasse essas fotos e também falasse um pouco sobre os prêmios, concursos. Não sei se vocês têm associações também na parte da questão de fotojornalismo. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa foto em especial, da Pictures of the Year, e os prêmios em geral, concursos e associações, Rafa. Claro. Eu vou mostrar para você aqui na tela do computador. Será que dá para vocês verem? Deixa eu ver aqui. A foto do Pictures of the Year é essa imagem aqui. Dá para ver? Ah, sim. Tô ligada. Dá. Eu não tenho ela impressa aqui agora. Mas então, essa fotografia não foi essa da câmera que eu ganhei. A câmera foi um ensaio que eu fiz quando eu fiz um curso com um grande fotógrafo, que eu sou sempre grato. Eu acho que ele não está assistindo, mas ele entende português. Se ele assistir, um grande abraço e o meu agradecimento para ele, que é o Ernesto Bazan, fotógrafo italiano. Sou fanático pelo trabalho dele, tenho livros dele, inclusive assinados, e tive a alegria de ser aluno com ele. E foi um workshop dele, que foi na Bahia, eu fiz em 2013, e eu fiz uma série de fotografias que se chama Limites Imprecisos. Depois a gente pode disponibilizar o link aí por direct no Instagram, sem problema. Eu passo para a turma aí. Mas esse trabalho me deu a alegria de ir para a Alemanha, participar dos 100 anos da Leica. Na época eu era noivo da minha esposa, então a gente ganhou uma viagem um mês antes do casamento, fomos para a Alemanha com tudo pago. Eu vi que ela entrou aí agora. Boa noite, amor. Obrigado aí, você tem que sempre estar comigo aí. E aí a gente foi para a Alemanha, passou uma semana lá, tudo pago, foi uma maravilha. E ainda ganhou uma câmera, foi um voucher, né, para comprar uma câmera com belo desconto, que sairia praticamente irrisório. E aí eu tive essa câmera, uma câmera muito boa, não tenho mais ela, depois eu vendi, porque é um equipamento muito caro de manter, mas esse foi um. E essa foto que eu mostrei aqui foi o Pictures of the Year, que eu tenho muito orgulho dela, porque num determinado momento da minha vida, muita gente falava assim, você precisa sair de Manaus. E, claro, a gente, uma jovem, até pensa nisso, assim, eu quero ir para São Paulo, quero ir para o Rio, Brasília, para outro país. E eu também pensei, eu não vou negar. Mas eu decidi ficar, porque eu decidi que meu trabalho autoral tinha que estar aqui dentro, assim, dentro de mim, tinha que estar enraigado, assim, dentro da gente. E aí eu optei por ficar, e essa foto foi uma foto despretensiosa, foi um dia pesado no trabalho e eu estava cansado, daí eu peguei minha câmera e fiz o que eu faço quando eu saio do trabalho, eu saí para fotografar. E eu fui numa área aqui, que é a Zona Oeste, próximo ao Rio Negro, no São Raimundo, e tinha uma balsa, e essa balsa havia sido interditada pela ANTAC. E aí tinha umas crianças brincando, né, e eles pulavam no rio, saiu, e eu fiz essa foto no momento que uma criança estava subindo do rio. Foi uma
uma coisa simples, do dia a dia. Eu nunca pensei em nada e tal. E ela faz parte do meu projeto, o River City, eu venho tocando o projeto e tal. E aí eu inscrevi no Pictures of the Year e um belo dia eles transmitem, é um prêmio que acontece a cada 2 anos, eles transmitem ao vivo os julgamentos, são aulas, porque os fotógrafos que julgam as fotografias são sempre profissionais muito respeitados. E eu estava assistindo aqui em casa de manhã com a minha esposa antes de ir para o trabalho. Esse ano o julgamento era em Barcelona, porque o Pictures of the Year Latinoamérica, ele envolve todos os países latino-americanos, mais os ibero-americanos, Espanha e Portugal. Uhum. E estava acontecendo lá em Barcelona. Eu comecei a assistir aqui de manhã cedo, me aprontando para ir para o trabalho, e eu falei para minha esposa, eu queria muito um dia ganhar esse prêmio, né? E aí eu fui para o trabalho. Cheguei no trabalho, não tinha pauta, daí eu falei, não tem pauta? Não, daí eu fiquei escondidinho assistindo pelo Facebook com fone, assistindo. Daí eu começou a passar foto indo, né? E no final esse cara tava lá entre as escolhidas, né? Eles escolhem 3 por categoria, foi na categoria de vida cotidiana. E para mim foi uma emoção, assim, ímpar, porque uma coisa é você viajar o mundo. Rafael, é o seguinte, a partir de amanhã você vai cobrir a guerra na Síria, na retomada dos territórios que foram tomados pelo Estado Islâmico. Você já sabe que você tem uma grande chance, porque é um assunto que está na grande mídia. Mas aí você escreve um material que você fez aqui no quintal da sua casa, né, sem pretensão nenhuma, e eu falei assim, poxa, eu escolhi certo em viver a minha região e abordar a minha região. Então, por isso ela significa muito para mim. Muito massa isso, Rafa. E a questão também de sair sempre com a câmera, né? Aquela dica valiosa. Tem que estar com ela. A gente sempre, eu mesmo me reeduco muito de não usar só minha câmera enquanto eu estou trabalhando, mas agora muito mais é usar dia a dia. E o mais bacana é quando você me contou que muitos dos seus projetos você fez em filme, né? Aqueles que estão no seu site. Antigamente eu tinha câmera digital até usada, mas antigamente, o que é o antigamente, Rafa? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com fotografia em 2000. Uhum. E eu comecei a trabalhar em jornal com fotografia logo que eu me formei, em 2005. E eu comprava câmera digital, mas porque no jornal já estava a transição para o digital, mas eu comprava câmera usada, até porque era muito caro. E eu sempre tive meus equipamentos de filme. Depois eu me desfiz de muita coisa, mantive aqui só aquelas que não dá para vender, né? As xodozinhas, uma Rolleiflex, uma Pentax Camil que eu ganhei de presente. E aí quando era fim de semana, até por prazer mesmo, eu gostava muito de fotografar com analógico, né? Eu fiz um pouco de freelancer para os jornais em analógico. A minha primeira foto de capa foi analógica, né? Foi um treino do poderoso time do São Raimundo, que é um time daqui de Manaus. E aí eu fui cobrir o treino dele e essa foto foi capa do jornal como freelancer. Eu recebi só pela foto, não era contratado, era estudante ainda. E aí eu sempre tive câmeras de filme. Uhum. Até 2014, eu nunca tinha tido uma câmera de filme nova, assim, que eu comprei na caixa, novinha e tal. E aí a primeira foi a que eu ganhei no prêmio da Leica, né? Foi adquirida em 2015 com o voucher lá e tal, o processo todinho. Digital. Digital, ela era digital. Tá. Ela era Até digital. 2014, então, você não tinha câmera sua digital. Tinha, mas era para o jornal, eram câmeras mais usadas e tal, e eu usava para o jornal. Então, algumas vezes, alguns trabalhos extras eu fazia com ela, mas a boa parte do meu trabalho autoral era com filme. E por acaso, como eu falei para você, os meus trabalhos começam muito por acaso, eu saio fotografando. E eu comecei a fotografar com filme, essa questão da pessoa em relação ao rio, né, ao Rio Negro, ao Rio Solimões aqui na região, com filme muito lá atrás, por volta de 2007, 2008. Em 2009, nós tivemos uma cheia recorde aqui. Até então, foi a maior cheia do Rio Negro, alagou vários pontos da cidade. E toda vez que eu ia cobrir pelo jornal, eu levava minha câmera de filme e fui colecionando esse material. Em 2012, quando eu entrei no mestrado, o rio estava enchendo demais. E aí, em 2012, por coincidência, também superou 2009 e até hoje foi a maior cheia que nós tivemos. E eu vinha fotografando tudo isso, cheia e vazante com filme. E aí, todo esse trabalho que começou lá em 2007, 2006, que eu vinha fazendo com filme, eu aproveitei para o mestrado. No mestrado, quando eu comecei a pensar numa grande reportagem, eu colecionei todo esse material que eu já tinha,
E aí continuei fotografando, né? E isso deu origem a um livro, que é só em formato digital, que é o meu projeto final do mestrado, que se chama Quando as Águas. Né? Obrigado. Lindíssimo. E como eu já tinha começado com filme, eu terminei. Eu tinha uma câmera digital ou outra para fazer trabalhos, assim, mas eram sempre câmeras mais simples, assim, e eu gostava do filme. Mas, assim, começar a trabalhar e pensar fotografia digital, assim, mais a fundo mesmo, fazer meus projetos autorais com filme foi mais a partir de 2014 mesmo, assim. Nossa, e eu fotografo também filme, como eu te falei, gosto, mas é por hobby. Muito caro. Muito caro. Tá, não dá. Não dá é algo muito difícil de manter no Brasil. Até os filmes aqui no Brasil é muito difícil encontrar. E quando eu encontro, são, tipo, muito caros. E aí eu queria saber de você, assim, o que a fotografia analógica levou para sua fotografia digital, que você acha assim, que seja muito valioso e que possa ser uma dica para quem nunca testou uma fotografia analógica e poderia testar para melhorar algo na digital. Tem várias coisas. Deu, claro. Deu. Tem várias coisas que eu trouxe de vários aspectos da vida, não só da fotografia. Primeira coisa, eu não gosto de carregar peso. Então, eu gosto de sair só com uma lente. Eu tenho uma TED que eu uso só quando eu vou fazer pauta para agência. Assim, é muito difícil eu fotografar com TED. E eu tenho uma 35mm. É só o que eu uso. Até bem pouco eu tinha uma 28, troquei pela 35. Eu tenho uma 40, que é uma lente bem fininha, que eu uso quando eu vou viajar, porque daí eu quero carregar menos peso ainda, eu só levo a 40, porque a 35 é um pouco grande. Mas, em geral, a primeira coisa é isso. E isso vem desde o filme, porque as câmeras de filme eram menores. Isso é um aspecto. O outro aspecto é a questão da espera, né, e até da economia. Quando eu trabalhava em jornal, os editores me chamavam a atenção. Cara, você está com uma câmera digital e você traz poucas fotos, mas era uma coisa mais da espera. Eu acho interessante isso, por um lado, porque você começa a prever o que vai acontecer. Você começa a chegar assim, cara, ali vai render uma imagem, entendeu? E na época do filme, no jornal, era muito curioso. Quando eu era freelancer, fazia para o jornal, eles davam um filme de 12 ou 24 poses e era o seguinte, para cada pauta, hoje você vai cobrir o jogo, depois uma coletiva e depois vai ter um anúncio do governador, por exemplo. Para cada pauta, duas. Uma vertical e uma horizontal. Errou. Né? Aqui tem até uma anedota que o meu editor contava, que ele pegava o filme do pessoal, vinha tudo horizontal, daí ele disse que ele ia ver depois. Eu não pedi para vocês fazerem vertical, daí ele conta que os fotógrafos, quando iam fazer vertical, eles só viravam a cabeça, assim, né? Eles não viravam a cabeça, mas é anedota, não sei se é verdade. Mas, enfim, essa foi outra coisa, a questão da espera, assim, da economia. Eu raramente, eu não tenho cartão, assim, tipo, 256 GB, eu tenho cartões 32, 16, 8, e eu sou bastante econômico. Na verdade, ele não é muito pensado. Para ser bem sincero, ele é instintivo, eu acho, assim, porque a fotografia para mim é reação. Eu vi e cliquei. Só que, assim, eu não fico me preocupando muito, assim, se está perfeitamente em foco, porque eu uso muito no manual a câmera, e não é porque, assim, quem é bom usa no manual, o profissional tem que usar no manual, nada disso. Até porque, se fosse verdade, as câmeras mais poderosas não teriam todos os recursos digitais e tantas outras coisas. Só que eu não me habituo. Então, por exemplo, eu tenho uma 6D Mark II, que eu comprei há 1 ano. E ela tem aquela tela. Eu uso ela sempre com a tela fechada, porque eu não gosto de ficar olhando a foto, né, depois, porque eu acho que no momento desse você perde uma coisa. É interessante. E, além disso, eu não fico muito preocupado, assim, tipo, tá perfeitamente em foco, o autofoco pegou e tal. Eu coloco numa área, eu fotografo muito também com aquela ideia do foco por escala, né, de você manter de 3 a 5, diafragma em F, sei lá, F8, alguma coisa assim. Eu uso muito assim, porque na rua aí, no dia a dia, não dá muito tempo de você fotografar, e às vezes você fotografa da altura da cintura para não ser percebido, né? Você já começa a ter uma ideia. E o legal de usar uma lente só, porque quando eu usava câmera de filme,
dificilmente eu tinha mais de uma lente, né? Por exemplo, a Rolleiflex não dá nem para trocar a lente. E você começa a se acostumar com o campo de visão da lente. Então, às vezes, você fotografa da cintura, mas você sabe que você está enquadrando mais ou menos ali. Então, eu acho que isso foi o que eu trouxe de principal do filme. Assim. Eu tenho muita saudade da época de filme, porque eu acho que não que o fotógrafo que use só o digital, ou que apareceu no digital seja menos capacitado, mas era uma época em que as pessoas tinham que pensar mais a fotografia, e não era qualquer um que dizia, eu sou fotógrafo, né? Então eu acho que até por tabela disso, a nossa profissão era um pouquinho mais bem valorizada. Mas não tem nada o que reclamar. A verdade é a seguinte, pessoal, sem romantizar, não dá para fotografar com analógico porque é caro, mas eu gosto muito, sem romance é isso. Você falou até sobre a sua profissão, fotógrafo, né? Não só sobre a minha, sobre os desafios. E eu queria saber, Rafa, nem tá aqui nas minhas perguntas, mas assim, hoje, qual é o maior desafio da carreira de um fotojornalista? Que trabalham ligados a notícias, a veículos de comunicação. Qual é o maior desafio de vocês hoje? Eu vou falar... eu não falo desafio assim de dificuldades, entendeu? Mas desafios para saber metas, entende aonde que eu quero chegar? Quais são os desafios? Assim, a concorrência hoje para vocês é gigante, né? Então, tem muito, igual você falou, antigamente com o filme era muito mais, não era algo para todos, né? Era mais não seletivo, era qualquer um que fotografava. Mas hoje, qualquer um fotografa, você tem um celular, você está no momento, você faz a foto e você ganha prêmio. Então, assim, qual hoje para você é o maior desafio de um fotojornalista? Olha, tem 3 coisas que eu acho muito importantes. A primeira delas é a busca pela autenticidade, porque se falava muito há muito tempo que fotojornalismo é verdade, uma foto diz mais do que 1000 palavras, que fotografias não mentem, mas tudo isso é balela. Né? O Bayard, na época que a fotografia foi inventada, ele fez uma foto simulando a sua própria morte. Ele não estava morto, mas ele fingiu que estava para fazer um protesto. Se isso foi feito lá no início da fotografia, por que não seria feito até hoje? A questão é a busca pela autenticidade. Eu uso um exemplo que é sempre interessante, que eu aprendi com a professora Simonetta Persichetti, que é o exemplo do Lewis Hine. O Lewis Hine tem, inclusive, uma frase muito famosa que diz: fotografias não mentem, mas mentirosos fotografam. E aí algumas pessoas questionam assim: o Lewis Hine, ele estava mentindo quando ele usava lentes para reforçar a diferença entre as crianças e o maquinário que elas usavam quando trabalhavam, crianças trabalhando na Revolução Industrial? Era uma mentira aquilo? Não. Mas o Lewis Hine estava se posicionando politicamente. Ele estava dizendo que era errado crianças trabalharem. E ele estava reforçando a mensagem dele. Então, hoje, eu acho que o mais importante, o primeiro grande desafio é a busca pela autenticidade, não pela verdade. Porque a gente vive numa era agora da modernidade, do nosso momento atual, que a questão filosófica é a pós-verdade. Então, é saber que a verdade é sua. Porque não existe uma verdade absoluta e existem diversas versões para o mesmo fato. Então, acho que a busca pela autenticidade é um outro desafio triste da profissão que está acontecendo, porque é uma profissão que está passando por dificuldades e tal, muitas mudanças e tal, até questões políticas, é ser pago. Isso tem muitos jornalistas, você sabe, por causa do Lucas, né? A profissão de jornalista tá difícil, assim, mas tem outras coisas assim também. Você falou, por exemplo, da questão do celular, da imediaticidade das coisas. Um outro desafio, eu vi que, eu não sei se ela ainda está aí, mas eu vi a Ana Mendes entrar aí, que é uma baita fotógrafa, eu sou fãzaço do trabalho dela, e é isso, a Ana Mendes é um exemplo disso. São profissionais que se aprofundam no tema, porque assim, você já não chega mais no flagrante, porque, sei lá, um ônibus pegou fogo na avenida. Até você chegar nas grandes cidades... Oi, Ana, estou te vendo aí, obrigado, ela mandou um oi aqui. Você não vai chegar na hora que o ônibus está pegando fogo, às vezes acontece, né? Você tem uma sorte, mas nem sempre acontece isso, você não está na hora do fato. E aí, o trabalho do fotojornalista hoje é ir além. Mergulhar nas camadas
que a fotografia pode proporcionar em termos de mensagem. Então você mergulha na fotografia para trazer algo mais. Você não quer mais trazer o fato, você quer trazer as causas e consequências, o debate e se questionar. Então a fotografia mais autêntica é a fotografia que entra nisso, no fotojornalismo. Esse é o segundo desafio. E sobre a questão das redes sociais ainda, da presença do celular, você falou da questão do prêmio, é que infelizmente tem muita gente que está entrando na profissão perseguindo o prêmio. E aí, acho que todas, né? ou perseguindo a fama. Cara, é muito legal ganhar um prêmio. Eu fico muito feliz, fico emocionado de verdade. Adoro, pretendo num outro momento da minha vida ter essa emoção de novo. Mas, cara, nada disso pode ser mais importante do que a autenticidade, né? Eu vejo que muita gente... recentemente, só para ilustrar isso, um colega aqui de Manaus conversou comigo, Rafael, você faz trabalhos para agência e tal, como é que eu faço para ir para guerra fotografar? Eu falei, cara, eu não sei, sei lá, pega o avião e vai para onde tem guerra, leva a câmera. Eu não tá cheio de guerra no Brasil, tem, se quiser. Exatamente. Aí ele falou assim, e você? Eu falei, não, cara, tem muitas guerras aqui na minha região e, sobretudo, tem muitas guerras pessoais minhas aqui dentro, né, que são todas essas questões da minha região que me afetam cotidianamente e que eu procuro abordar no meu trabalho. Então, eu já tenho minhas guerras aqui. E eu estou dizendo isso porque eu concluí para ele dizendo o seguinte, olha, cara, acho muito legal. Se essa for a sua questão de vida e tal, você se importar com isso, ou se a empresa em que você trabalhar lhe pagar e dizer, não, agora você vai e você precisa disso para viver, ok. Agora, se a pessoa quer ir para lá porque sabe que lá está todo mundo olhando, os grandes jornais, as grandes agências, e a tua possibilidade de ganhar um Pulitzer, um World Press, um Pictures of the Year vai aumentar, aí eu acho equivocado. Eu nunca fiz fotografia por prêmios, eu adoro ganhar prêmios. Acho que qualquer pessoa gostaria, em qualquer coisa. O Ayrton Senna adorava ganhar o Mundial de Fórmula 1. Mas não tem que ser nosso principal objetivo, né, Rafa? Os times de futebol querem ganhar, mas o nosso principal objetivo deve ser procurar autenticidade no trabalho de fotógrafo documental, fotojornalista, fotógrafo em geral, e deixar claro que aquilo é um produto de um sujeito. Fotografia é subjetivo, a palavra subjetivo pressupõe que é um produto pessoal de um sujeito. E dizer assim, não, essa é a minha forma de ver o mundo, essa não é a verdade. Eu sempre digo quando me perguntam, Rafael, o que você quer dizer do seu trabalho? Eu não quero dizer nada, porque eu sou o Rafael, cara, eu sou um fotógrafo. Eu não sou uma autoridade, eu não sou absolutamente nada. O que eu quero com o meu trabalho é fazer perguntas para mim mesmo. E a minha grande felicidade é quando pessoas como você, minha esposa, meus amigos e principalmente as pessoas que a gente nem conhece olham o nosso trabalho e passam a se questionar, porque aí a gente estabelece um processo comunicacional. É isso que é meu grande momento. Meu grande momento na fotografia é convidar as pessoas a participar dessas perguntas que eu faço para mim mesmo. Acho que é Arrasou. isso. Teve uma vez que a Roberta comentou comigo, conversando com ela me disse uma coisa que fez muita diferença no meu trabalho, e eu tento mostrar, sempre falar sobre isso, que uma boa fotografia é aquela que você olha e você entende diferente do que o fotógrafo quis mostrar. Então, é uma boa fotografia que surge várias emoções de várias pessoas diferentes, olhando a mesma fotografia, várias interpretações. Então, quando você vê uma fotografia e sente alguma coisa, essa é uma boa fotografia. E foi algo que eu já te falei também, sobre a autenticidade, entrando na questão de identidade, autenticidade, que você tem um trabalho que eu olho de longe e eu sei que é seu, porque você já fez da sua marca, esse seu perfil, esse seu estilo de trabalho, e eu acho que é o maior acho que o objetivo de todo fotógrafo é chegar ao ponto de ser reconhecido pela foto, né, e não pelo rosto de quem por trás da câmera. E eu acho que você faz isso maravilhosamente bem, Rafa. Seu trabalho é incrível, já te falei isso. Obrigado, mano. E pode falar. Não, eu fico muito satisfeito com o que você falou, e isso aí tá na semiótica, né? Por exemplo, se a gente for comparar a fotografia com um signo linguístico, a gente pode pegar uma rosa, por exemplo. Uma rosa que o Lucas te dá, ela representa uma coisa.
uma rosa que a gente deposita sobre o túmulo de uma pessoa que a gente ama, ela ainda é uma rosa, mas ela tem um outro significado. E a mesma coisa com a fotografia. Empurrar uma mensagem, dizer assim, eu quis dizer isso, é isso aqui é verdade, para mim é o primeiro erro de uma fotografia. Ela tem que ser isso. Ela tem que ser um objeto que a outra pessoa vai ressignificar, porque a primeira coisa é que uma fotografia é invisível. Ninguém vê o objeto fotografia. A gente vê a imagem que está na fotografia. E a segunda coisa é que a partir do momento que a gente joga uma mensagem no universo comunicacional, essa mensagem não pertence mais a gente. E uma fotografia nada mais é que uma mensagem. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Acho que é bem aí. E são três verdades, né? O que você fala, o que a pessoa que foi fotografada entende e o que a outra pessoa que está vendo entende também. Por isso que é difícil dizer o que é real e o que não é, né? É tudo uma questão de ponto de vista. É o que sempre pensei. E, Rafa, eu queria que você falasse um pouco sobre o vídeo que você fez do Se Essa Rua Fosse Minha. Fantástico. Até depois eu vou passar o link para o pessoal que está no seu site, né? E você foi todo humilde lá mostrar, Manu, é um vídeo super simples. Mas muito ele é um massa. exercício de aula. Mas eu queria que você falasse sobre esse exercício e como se deu, como ele aconteceu e por quê. Eu achei muito lindo você escolher esse tema e eu acho que as pessoas vão gostar de saber também. Se puder falar. Olha, eu acho que ali no exercício, nesse exercício que foi esse vídeo, eu coloquei tudo que eu penso ali. Era uma disciplina do mestrado que a gente apelidou ela de disciplina do desafio, porque nela o professor que era responsável pela disciplina, ele pedia para a gente fazer uma coisa que não era muito comum a gente. Como eu entrei no mestrado apresentando o trabalho do Juan das Águas, que eu já vinha fazendo e era preto e branco, o professor falou assim, olha, fotografe em cor, esse vai ser o teu desafio. Eu falei, mas professor, eu fotografo em cor. Quando eu trabalhava em jornal, o jornal é cor, hoje em dia, não antigamente. Agência é cor, então não é bem um desafio para mim. Então eu propus que eu faria um vídeo. Me arrependi amargamente, porque eu nunca fiz um vídeo. E aí eu peguei uma câmera digital emprestada e ela era toda automática. Então, por exemplo, quando vocês forem ver o vídeo, não reparem isso, tá, gente? Eu não sou bom em vídeo. Eu não sei para onde vai. Então a câmera ficava caçando foco, tremia, eu não tinha tripé, foi uma bagunça. E nesse vídeo eu quis abordar justamente tudo isso que a gente está falando, assim, por que ir para fora? E eu pensei, poxa, eu já andei por Manaus toda e eu não tinha um trabalho sobre a rua onde eu nasci, que é a Rua Emílio Moreira, fica no bairro da Praça 14, que é um bairro muito tradicional aqui. E eu passei a fotografar essa rua e eu queria fazer um vídeo com essas fotos, para que as fotos fossem apresentadas dentro do vídeo. E foi um período assim, durante esse vídeo durou a disciplina toda e foi um período difícil também, porque eu tenho uma irmã adotiva e durante esse período ela cuidava dos 3 irmãos mais novos dela e eles a tratavam como mãe e tal. E me chamavam de sobrinho, de tio, eu chamava eles de sobrinho, chamava minha mãe de vó. E o mais novo, o Gabriel, ele teve um mal súbito. Né, uma criança muito querida, a gente amava demais. E nesse momento, que ele teve um mal súbito, depois a gente soube que foi um aneurisma, e ele veio a falecer. Ele estava saindo da aula e faleceu. Ele aparece no vídeo desenhando a rua, no exercício de escola e tal. E eu fui pegando tudo isso, e a grande ideia surgiu porque quando eu era pequena, minha mãe me segurava no colo, na cadeira de balanço, e cantava aquela canção, Se Essa Rua Fosse Minha. E essa canção inspirou tudo, porque é dessa canção que a minha mãe fez o mundo todo caber na rua que eu nasci, que eu morei boa parte da minha vida, né? E a minha mãe ainda mora lá, que é a casa que era do meu avô, minhas tias moram lá. E aí eu decidi fotografar isso. E nesse período o Gabrielzinho faleceu e eu fiquei muito tocado. E eu pensei até em desistir do mestrado, mas eu contei com a força da minha esposa, da minha mãe, que a minha esposa, na época, era minha noiva, né? E me apoiaram muito, não sei o quê, meus próprios amigos do mestrado, que foram muito legais comigo, me ajudaram muito também a editar vídeo, porque Final Cut cara,
Não sei. Eu simplesmente não sei. Mas eu consegui produzir o vídeo. E, no fundo, se o vídeo chega às pessoas e agrada, causa alguma emoção, é porque ali tem autenticidade. No fundo é isso. Tem o meu coração ali, tudo aquilo que eu vivi. E foi uma maneira de homenagear minha mãe, homenagear o meu avô, a minha avó, que eu não conheci, mas que deram origem à minha família ali, naquele lugar, aquele pedaço do mundo. E um lugar que formou quem eu sou hoje, né? Então é um videozinho de 5 minutos. As fotografias são analógicas, os vídeos já com a câmera, claro, digital e editado no computador. E é isso, é um trabalho assim que eu tentei colocar um pouco de tudo isso que a gente está falando, a autenticidade, a importância da gente, inclusive está lá no vídeo, né, que o Proust fala, né, o importante não é conhecer novos lugares, é ter novos olhos. Você pode fotografar os mesmos lugares para o resto da vida. Mas a gente sempre vai olhar diferente. Exatamente. A gente tem que buscar olhar diferente. Muito massa, Rafa. E depois eu vou passar o link, se você deixar. E claro. Tá no seu site, né? Tá, e eu quero dizer também para as pessoas aqui, quem tiver alguma pergunta, pode ir fazendo aqui, tá? Eu não consigo olhar no WhatsApp, não sei se as pessoas estão perguntando alguma coisa, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode ir perguntando pro Rafa aqui, tá? Tá, diz aí. Eu não sei ver, mas eu tô vendo. Eu tô vendo um tchau do meu amigo de infância, do peito aí, o Neto. Neto Campos, meu amigão. Massa. E tem outra pessoa que disse que chorou quando viu o vídeo, eu também. Tá? E era para ser um vídeo super simples e fantástico. Débora Agostini, oi, gente. Boa noite aí. Obrigado pela participação. Rafa, eu acho que hoje o nosso maior tesouro como fotógrafos, eu acho que são nossas inspirações, né? Eu gosto muito de estudar fotografia, gosto muito de estudar artistas, gosto de estudar obras de arte, viajo para ver obras de arte, eu acho que você também tem a mesma vibe. E eu queria muito que você falasse das suas inspirações, da mesma forma como você me mandou as suas inspirações, fui pesquisar, já comprei todos os livros que você me passou. Opa! E é muito bom para todo mundo, né? A gente trocar essas inspirações. Tem fotógrafos que eu não conheci, você me passou e eu super me identifiquei. E eu também queria que você falasse um pouco sobre o que você fez com o Alex no Rio de Janeiro, né? Sim, claro. E que ele tem um trabalho fantástico, Alex Maioli. E se você puder falar um pouco sobre as suas inspirações, dar aqui suas dicas. Eu sei que o dia que a gente conversou, você separou uma pilha de livro para me mostrar. E eu acho que as pessoas iam gostar de ver isso também, se você puder. Claro, é um prazer. Olha, eu comecei, o primeiro livro de fotografia que eu vi foi na casa de uma colega, era dos pais dela, foi o Tete a Tete, do Cartier-Bresson. E ele é um dos grandes mestres, não é minha inspiração, não tá assim, entre os favoritos, mas ele é a base do que a maior parte da gente que faz fotografia documental autoral faz, que é sair com a câmera e fotografar a vida. Então, acho muito importante, mas inspiração para mim, assim, um tratado de fotografia documental, assim, que você coloca a alma. Infelizmente, ele faleceu recentemente, ou felizmente, porque também entra para a história, é o Robert Frank, o livro dele, Os Americanos. Nossa, ele me tira o ar. E depois Os Americanos, tem o José Kudelka também, que eu sou apaixonado. Eu não tenho esse livro, se alguém quiser me dar de presente. Olha, Michele Portela, boa noite aí, Michele. Jean, meu amigo, padrinho de casamento, boa noite. Tem muita gente entrando aí, não estou conseguindo acompanhar, mas o José Kudelka tem o livro dele, Gypsies, né, Ciganos, e também o Exiles, que é Exilados, que é fantástico. O próprio Alex Maioli, que eu tive a oportunidade de estudar com ele, um trabalho riquíssimo. Georg Pinkasov, Trent Park, quem mais? Cara, tem tanto fotógrafo. No Brasil, o Thiago Santana, eu sou louco pelo trabalho dele. O Walter Firmo. Eu tava falando, eu tô anotando, tá? Fica à vontade. João Roberto Ripper, no Brasil, que esse sim é um fotógrafo brasileiro humanista. João Roberto Ripper, sou
fã dele demais. Tive a oportunidade de conhecê-lo um dia, pretendo estudar. E se a Ana Mendes ainda estiver aí, eu sei que a Ana Mendes tem contato com ele, já trabalhou com ele também, estudou, enfim. Não à toa, ela também tem um trabalho riquíssimo, muito voltado, muito engajado. Eu gosto muito do Pedro Martinelli, o Edu Simões, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui a São Paulo recentemente. E, cara, sou fã do Edu Simões, ele fez um livro sobre a Amazônia aqui, também tem uma reportagem que ele fez, esse trabalho, a Amazônia, saiu na National Geographic Brasil, gosto muito do trabalho dele. Tem o Arthur Omar com o livro Antropologia da Face Gloriosa, maravilhoso, tenho aqui. Cristiano Mascaro, André Cipriano, Walter Carvalho, José Bassi, que eu falo com ele pela internet, eu nem acredito. Enfim, tem muita gente, tem Susa Meicelas, vamos falar claro, mulheres, nossa, Cristina Garcia Rodeiro. Rodeiro é minha preferida. Nossa, é maravilhoso o trabalho dela. Amo Cristina Garcia. E eu posso depois, todos esses livros que você me passou, eu posso postar no grupo do Face. Claro, eu também. Pra galera pegar as dicas. Eu tiro algumas fotos de livros também, tem muita coisa. Completando fotógrafas mulheres aqui no Brasil, nossa, nós temos a Isis Medeiros, a Anne Fernandes, uma garotada nova aí, cara, que é muito fera, muitos fotógrafos. Nós perdemos recentemente uma fotógrafa que era do coletivo lá do Farpa, né? Poxa, cara, o trabalho dela é maravilhoso. Que ela tava de bike, né? Exatamente, cara, o trabalho dela é lindo, 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 e para mim já está eternizado. Eu tô vendo que o Érico Xavier entrou, grande colega fotógrafo aqui de Manaus. Boa noite, Érico. Então tem muita referência aí pra gente ver. Mas não esquecendo que não é só fotografia, nós temos referências também no cinema. Nós temos Krzysztof Kieslowski, nós temos o Darren Aronofsky, enfim, temos os cineastas brasileiros, Walter Carvalho, Fernando Meirelles, enfim, tem muita gente boa aí, tem a arte, tem Goya. O Brasil é rico, né? O Brasil é riquíssimo. A grande inspiração do Brasil, que o Brasil nos dá é a nossa... É o brasileiro. Para mim é o brasileiro. O brasileiro em si, mas essa mistura eu acho que é o mais bonito que nós temos e a gente não pode negar isso, né? Sair com a câmera no Brasil é muito fácil, na minha opinião. Muito massa, Rafa. Olha, eu poderia passar o dia aqui conversando com você. Você tem muita referência, é inspiração para muita gente, é inspiração para mim. Você tem um trabalho lindo e eu só não sei se o Instagram ele encerra com a live, pelo menos as últimas que eu fiz ele encerrou no meio da live. Então eu peço se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar com o Rafa, já escreve que a gente vai respondendo. Aí se encerrar, todo mundo já sabe que estamos aqui, que a gente já deu tchau, né, Rafa? Mas olha, podem me chamar pelo Instagram. O Facebook eu quase não uso, mas pode me chamar no Instagram, no privado, que eu respondo com prazer as perguntas. E, Érico, obrigado aí pela palavra. Estou vendo a mensagem do Érico. Falta muito ainda, Érico. Vai ser estudado. Eu sou um fotógrafo. Próximas gerações. Rafa, quem dera. Eu estou abrindo meu WhatsApp aqui. Você, por acaso, já usou mirrorless? Já. Eu até bem pouco, eu tava com uma Fuji X100, gostava pra caramba dela, só que eu tenho um grande problema, eu sou muito ansioso. Então, quando eu saía com uma câmera, eu ficava culpado de deixar a outra em casa. E sair com as duas já era complicado. Então, eu decidi ficar com uma câmera só, mas eu já usei muito. A Leica, o pessoal não chama muito de mirrorless, mas ela não tem espelho, né? É uma câmera de telêmetro. Mas eu já usei sim e acho maravilhoso, eu acho tudo muito legal, pretendo um dia ter de novo, mas assim, eu ainda prefiro o visor ótico, seja ele direto, como o da Leica, que é meu preferido, ou como o da Reflex, que é a DSLR, né, que o pessoal chama. Mas, cara, câmera é tudo igual, desde que ela registre e tenha a qualidade. A gente só tem que se adaptar à câmera, na verdade, entendeu? Mas eu gosto de tudo. Muito massa, Rafa. Aqui na minha pauta teria muito mais coisas pra gente conversar, né? Igual eu te falei, eu sou péssima para entrevistar, eu gosto da gente ficar conversando e o assunto vai rendendo, né? Acho melhor. Eu acho melhor também. E eu vi no seu site que você fez
aquele, até comentei com você hoje, com Polaroid, né? Você fez um projeto com fotos de Polaroid, eu achei incrível. E eu queria conhecer muito do seu processo de criação. Porque como que você chega a pensar, vou fazer um projeto com Polaroid? E acho muito foda isso. Você, aí, voltando para a questão do Alex Maioli, no dia que você foi fazer o curso com ele, né? Uhum. Ele te lançou um desafio. Como isso aconteceu? Então, o Alex Maioli, ele é diferente pra caramba, né? Eu vou falar desse, depois eu falo, porque as duas coisas estão ligadas. O projeto foi com uma Instax, né? Polaroid, fotografia instantâneas, entre aspas. O Alex Maioli, ele já começou o curso, assim, a Roberta, de novo, ela na nossa vida aí, ela cuidava da Magnum Caravan, né, junto com o Dan, um abraço nos dois, muito queridos, e aí eles trouxeram o Alex Maioli, o Christopher Anderson e o Thomas Voss aqui para o Brasil, e eu vi que ia ter a seleção, daí eu falei, o não eu já tenho, vou tentar a seleção. E aí abriu vaga, eu mandei meu material, ele foi avaliado pelos fotógrafos, inclusive o Dan também, a Roberta e os fotógrafos, e eles escolheram um número de fotógrafos para participar dos cursos. E alguns portfólios eles selecionaram e permitiram que a gente selecionasse. Eu sou fã demais do Thomas e do Christopher, mas o Alex tem mais a ver comigo. E aí eu pedi para ficar na turma do Alex. A gente acabou tendo aula com os três, né? Mas as turmas eram divididas por professor. Eu fiquei na turma do Alex e ele, no primeiro dia, a primeira coisa que ele fez foi: oi, bom dia, perguntas. Ele já chegou assim, perguntas, né? Então algumas pessoas devem ter estranhado isso, mas eu entendi que ele deixou que o curso fosse moldado pela gente. E ele mesmo perguntou: vocês querem fotografar? Querem só a teoria? Não sei o quê. E todo mundo: não, a gente quer aproveitar para fotografar. Eu morei um bom tempo no Rio e eu nunca havia fotografado no Rio. E ele deixou a gente bem livre. Ele: fotografe e no final a gente vai editar, que muita gente chama de curadoria. Vamos editar juntos e vamos ver o que sai desse trabalho. E no caso do Alex, ele fez uma edição coletiva. Ele fez uma edição de todos os trabalhos de todos os fotógrafos da turma e fez um produto só. E aí eu fiquei mais uns dias no Rio, depois também do curso, e eu continuei fotografando lá e eu fiz a minha edição do meu material, separada. Tem uma edição do que ele fez com todo mundo que estava na turma e essa separada. E a minha edição separada não teve desafio nenhum. Acho que o grande desafio foi assim: eu cresci no Rio, foi aí que eu tive contato com fotografia e arte, mas eu não tinha fotografado no Rio. E aí eu voltei para Manaus e aqui eu fiz faculdade, me tornei fotógrafo e tal. E aí foi assim: como é ser fotógrafo numa cidade que eu morei, né, e não tinha a visto como fotógrafo. Então foi isso que eu fiz. E, enfim, foi muito livre. E foi no curso do Alex que eu conheci vários colegas, né, no curso da Magnum, né, porque alguns eram de outras turmas, e a gente ficou uma turma de bons amigos, né, e tem o Thomas Fernandes, que é chileno, hoje mora na Nova Zelândia, muito querido. Meu amigo trabalhou para agência, trabalhou para os jornais no Chile. E ele me falou: olha, nós temos aqui uma turma de colegas, a gente tem uma revista, né, que é a Burberry Blues, e a gente vai abordar. Ele estava na Espanha estudando, e ele falou assim: a gente vai abordar a Semana Santa de diferente forma. Daí eu falei: cara, eu só tô com uma Instax, porque a Leica que eu havia ganhado tinha dado um problema no sensor e eu mandei para reformar e tal, que é um problema crônico que a Leica tem de corrosão do sensor. Esse modelo tinha, né? E aí eles demoraram a devolver a câmera e nesse período eu só tinha Instax. E aí eu falei com eles: pode ser? Eles: cara, fica à vontade, aborda aí. E eu saí para fotografar na Semana Santa, né? E o meu trabalho se chama Luto, né? Que é sobre o luto. E a ideia do luto da Semana Santa, da perda do que para os cristãos é o Deus, né? Que é Jesus Cristo, da Sexta-feira da Paixão, Malhação de Judas. E eu fui atrás com o Instax e tentei abordar isso de forma natural e tal. E, enfim, é um processo que eu faria com qualquer outra câmera, mas por acaso era a câmera que eu tinha em mãos. E foi curioso, porque a gente meio que via assim, a fotografia ficar pronta, né? A gente sacode assim. E todo mundo faz assim, sabe que não muda nada. Esse é um hábito extremamente idiota, mas enfim. Todo mundo fica assim, não...
vai. Mas enfim. E aí fazia as imagens, né? E no fim, a publicação foi a abordagem de 4 fotógrafos, 2 que estavam na Espanha, um que estava na Irlanda e eu aqui no Brasil, né? E foi isso. Ficou incrível. Tá no seu site também. Tá no pra site. Quem depois queira acessar e conhecer esse trabalho e outros projetos seus, tá no seu site. Tem uma pergunta aqui para você, Rafa. Claro. Aqui, ó. Como começar a fazer exposição em Manaus, Rafa? Onde fazer? Olha, se você souber, me diz também, porque é difícil aqui. Bom, então, aqui a gente infelizmente tem poucas galerias, mas tem bons espaços da Secretaria de Cultura, que agora eu tenho até um grande colega artista aqui, que é o Turenco, ele está à frente, e ele está incentivando muito isso. Mas eu particularmente, eu nunca tive uma exposição individual em Manaus. Já consegui expor em vários lugares, outros países até, mas em Manaus eu nunca consegui. Nós temos uma galeria aqui enorme, maravilhosa, que é a Galeria do IBEU, e o IBEU realiza muito exposições coletivas. E ele abre edital, às vezes convida, e sempre que eu posso eu participo. Mas é difícil, porque você imprimir o seu próprio material e encher uma galeria com trabalho de conteúdo, principalmente, por exemplo, a galeria do IBEU é enorme, então você tem que fazer impressões grandes ou ter muito trabalho para expor. Então fica vazio. E expor com qualidade não é fácil. Eu ainda não consegui fazer isso, né? Respondendo a pergunta. Tem que desanimar. Não tem que desanimar. A gente tem que produzir, né? E não pensar na exposição. A exposição é consequência dessa produção. E, bom, começar, eu acho que você pode ir falando com outros fotógrafos daqui que têm experiência. Eu procuro falar com curadores, né? E um dia a gente consegue um espaço. Eu estou buscando aí um caminho, estou buscando um dia lançar um livro também. Seria, acho que a grande meta, assim, para mim seria lançar pelo menos um livro de fotografia. Também não é fácil, mas um dia a gente chega lá. Rafa, para a gente fechar aqui, infelizmente, né? A gente está aqui no Instagram do DFP, né? Que são a galera da fotografia de documental de família, né? A gente já tratou aqui sobre fotografia documental, o que você entende de fotografia documental, que é também que eu concordo, né? Eu queria que você deixasse aqui para não dizer um conselho, né? Para a galera da fotografia documental de família, o que levar do seu fotojornalismo, do seu trabalho, para a nossa fotografia documental de família. O que agregar? Cara, fotografa o que está dentro de vocês, deixa isso aflorar. Eu sei que tem o cliente, tem o que o cliente quer. Não me mostra assim porque eu não gosto. Mas se você fizer com verdade, desculpa, não é essa palavra, com autenticidade, né, que a gente estava abordando, você fizer isso com carinho, com dedicação, com autenticidade, seja qual for o seu trabalho, seja dentro de um estúdio, de um produto, seja na rua, seja dentro de uma família, que eu acho que é uma honra muito grande, uma responsabilidade ainda maior ser aceito numa família, ou num casamento, ou num batizado, ou num parto. Tudo isso é uma grande responsabilidade, né? As pessoas perguntam, por que você não fotografa casamento? Assim, não é muito a minha praia, mas, cara, eu acho uma responsabilidade muito grande, porque é um dia muito importante na vida das pessoas, né? Então, fotografar uma família está inserido em um contexto muito importante. Então, tratar isso, sobretudo, com respeito e colocar ali a autenticidade. Não, eu enxergo vocês assim. Foi assim que eu enxerguei, foi isso que eu senti aqui, que eu acho que não tem erro. Quando as pessoas verem assim, cara, olha que bonito, né? A pessoa observando assim a gente, se inserindo no nosso contexto, sendo aceito naquele contexto, ela enxerga assim. E eu acho que aí o trabalho vai fluir maravilhoso. Recentemente me perguntaram aqui, e até parafraseando o Alex, né? Uma vez me perguntaram, qual a diferença do seu trabalho, por exemplo, no tribunal, nas agências e o seu trabalho autoral? Eu falei, olha, se eu fosse um marceneiro, né, e o Alex diz isso, se eu fosse um marceneiro, você, por exemplo, mandou, Rafael, eu quero que você fotografe assim, eu quero uma mesa. Eu, como marceneiro, ia fazer, como é que é? É 1 metro por 1 metro, quadrada, o pé arredondado e tal. Eu ia lá, fazia o projeto, executava, tá aqui, é o que você quer? É assim, daí você me paga, acabou. E existe aquele momento que eu tô com madeira sobrando e não tenho trabalho.
E aí você pega essa madeira e faz mesa sem tampo, mesa de ponta cabeça, mesa torta, né? Você cria. E aí já dizia Kandinsky, né? Eu quero criar com a liberdade de uma criança e eu procuro fazer isso no meu trabalho autoral. E com o amadurecimento, eu passei a levar esse para o trabalho que eu recebo para fazer. Então, acho que se eu puder dizer alguma coisa para vocês, é equilibrar isso. Pegar esse momento de criação, de criatividade, de liberdade para criar e levar ele também para o trabalho que você recebe. Porque é aí que você vai imprimir uma identidade no seu trabalho e é aí que você vai ser reconhecido. Poxa, esse cara, essa moça, esse rapaz, esse senhor, essa senhora, eles enxergam assim. Esse é ele, esse é ela. E eu acho que é isso. Né? Era o que a gente estava falando, né, Rafa? Que tem muitos fotógrafos que têm um perfil de fotografia comercial, que é aquela palavra que a gente já discutiu, que eu não gosto de fotografia comercial, e fotografia autoral do fotógrafo, né? Que, na verdade, deveria ser tudo junto, né? A minha fotografia que vende é a fotografia também que eu gosto de fazer nessas horas que eu não estou trabalhando, que eu estou fazendo para mim. E eu acho que o maior desafio hoje de quem trabalha e ganha dinheiro com fotografia é unir esses dois, né? Então, quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui, tá, Rafa? E você é um gênio, realmente, já falei isso várias vezes. Longe não, depende muito de referência. E eu sei que gênio é o Cudel, cara. É o Ernesto Bazin. Eu sou só um fotógrafo, gente. Eu sempre falo isso, olha. O meu avô, quando ele era vivo, o pai da minha mãe, o vô Rui, que eu também falo dele no vídeo lá, o vô Rui, ele era uma pessoa muito simples. Segundo minha mãe e minhas tias contam, o vovô, ele aprendeu a ler, mas ele não fez faculdade, ele era mecânico e tal. E um grande ensinamento que eu tive na vida, ainda quando era criança, muito doloroso, foi a morte do meu avô. Porque eu lembro muito bem que o vovô não pôde ser enterrado nem com sapatos, porque não conseguiram colocar. A gente não leva nada. A gente só é aquilo que a gente está aqui para fazer e tal. E o vovô, ele dizia assim, olha, ele me chamava Iel, né? Iel, ele tinha a voz rouca assim, Iel, eu sou um mecânico, nunca se esqueça disso, simplicidade, humildade, essas coisas. Claro, eu era uma criança, não são exatamente essas palavras, mas o vovô sempre prezou muito por isso. E, cara, ele é um grande modelo, assim, na minha vida, e eu acho isso. Eu sou só um fotógrafo, eu não sou artista, eu não sou nada, eu não tenho pretensão, sou um trabalhador, e o grande gosto da minha vida é falar por meio de imagens. É isso. Eu tenho até dificuldade, às vezes, de falar assim, né? Às vezes não parece, mas eu sou tímido, né? Isso aqui para mim é um pouco difícil. Mas a fotografia é como se fosse a minha língua-mãe. E eu sou somente um fotógrafo, é isso que importa. E fotógrafo faz fotos. Então, anda com a câmera, vai fotografar. É isso que a gente tem que fazer. Bom, Rafa. Cara, foi muito massa te ouvir. E eu sei que você se colocou à disposição do pessoal que queira conversar contigo. E conversou comigo, me atendeu quando eu solicitei sobre o meu futuro projeto, né? Claro. Que espero que aconteça. E vai acontecer. Gostaria de te agradecer e falar para todo mundo que eu vou deixar essa live vai ficar 24 horas, né? Acho que é. Uhum. E também vou deixar no nosso grupo do DFP, do Facebook, todas essas referências que o Rafa passou, o vídeo do César Rufo Siminha, tá? Inclusive até a foto que você ganhou, acho muito bacana mostrar isso, até pela história, o contexto que você, né, de como ela aconteceu. Eu acho que isso é inspiração para muita gente, que a gente acha que às vezes tem que caçar prêmios altíssimos, assim, trabalhar muito, muito, muito para caçar os prêmios. Olha só, mas tá bem minha aí, né? esposa, minha sogrinha e a minha mãezinha fez aniversário ontem, então aqui. Boa noite, mãe, boa noite, sogra. Parabéns, mãe do Rafa. A dona Olga. Muito bom, dona Olga. Fez a melhor crítica Parabéns que eu já recebi. Ela fez a melhor crítica que eu recebi, Manu. Quando eu terminei todo o meu trabalho do mestrado, estava pronto para apresentar, trabalho em preto e branco, minha mãe falou assim, 2 anos de mestrado para fazer foto em preto e branco, né? Aí acabou comigo. Eu falei, não, agora é só cor. Minha mãe é uma grande muito crítica. Aí. Obrigado, mãe, obrigado. E saiba que a gente está aqui também, os fotógrafos desse grupo, sempre te recebendo para conversar, para trocar ideia. Sempre que você
quiser, live documental de família. Lisandro, um grande fotógrafo de Cuiabá. A Eve, fotógrafa super maravilhosa de Curitiba. Premiadíssima, ganhou o primeiro lugar agora como fotógrafa do ano pela Inspiration. Opa, parabéns! E Alex também, maravilhoso. O Thiago comentou lá em cima também. Galera, toda referência na fotografia de família aqui, são minhas referências também. E espero que você se torne referência de muita gente, Rafa, porque você é foda. Imagina, obrigado. E, ó, obrigada, prazer, gente. E pode chamar. Se eu demorar no Facebook, no Instagram é mais rápido, porque eu sou viciado no Instagram e no WhatsApp. Mas no Facebook eu demoro um pouquinho, mas eu prometo que vou dar maior atenção lá pro grupo. Muito obrigado pelo convite de coração. Eu amo falar de fotografia, então a qualquer hora pode chamar. E para os meus amigos aí, né? Uma boa noite, muito obrigado. O Jefferson, amigo de infância também, irmão do Neto, entrando aí. Boa noite, muito obrigado, galera. Tudo de bom para vocês. Rafa já é referência para nós. Muito massa, Rafa. Obrigado, mano. Um beijo. Sempre um prazer falar com você. Muito obrigada, viu? Até mais. Boa noite. Boa noite.